Hoje, no Bíblia Comentada, analisaremos o capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos, onde o cenário da redenção começa a se formar com detalhes que cortam a alma. Neste capítulo, veremos um banquete de adoração sendo interrompido por um plano de traição, o cordeiro sendo ungido antes da cruz, a ceia sendo transformada em aliança eterna, o jardim se tornando altar de rendição e um amigo negando aquele que mais amava. Tudo isso enquanto o céu silencia e a Escritura se cumpre, passo a passo, no tempo exato do propósito eterno. Dois dias antes da Páscoa e da Festa dos Pães Sem Fermento. É assim que começa o capítulo 14 de Marcos, e esse 2 dias é mais do que contagem no calendário. Estamos falando da semana mais intensa da história da humanidade. Jerusalém fervilhava de gente. Era como um centro comercial nos dias que antecedem grandes festas populares. Gente de todo canto, peregrinos, religiosos, soldados, comerciantes, todos se preparando para relembrar o livramento do Egito, mas ali, sem perceber, estavam prestes a testemunhar o maior livramento de todos. O Cordeiro de Deus seria entregue. A alta cúpula religiosa, os principais sacerdotes e escribas não estavam ocupados só com os rituais. Eles tramavam. No versículo 1 fica claro, procuravam uma forma de prender Jesus à traição e matá-lo. Mas repara bem, queriam fazer isso de modo não tumultuado, porque tinham medo do povo. Era estratégia política disfarçada de zelo religioso. Eles não negavam o poder de Jesus, só não podiam admitir publicamente. Já tinham decidido eliminá-lo, mas precisavam do momento certo. Queriam fazer isso depois da festa, quando a multidão fosse embora. Só que os planos de Deus não se curvam às estratégias humanas. Eles estavam se organizando, mas o céu já tinha decretado que seria naquela Páscoa, não em outra. Aí no versículo 3, a cena muda. Estamos em Betânia, uma aldeia vizinha de Jerusalém, na casa de Simão, o leproso. Interessante essa descrição. Simão, o leproso. Provavelmente ele já estava curado, porque ninguém receberia visitas se ainda estivesse com lepra. Mas o rótulo ficou. A marca do passado ainda era seu sobrenome. Não parece com a gente? Deus já restaurou, já curou, mas a memória dos outros insiste em lembrar o que fomos. Ali, numa refeição comum, entra uma mulher com um vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo. Marcos não diz o nome dela aqui, mas João revela que era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Esse perfume, chamado de nardo puro, era importado do Himalaia. O valor? Cerca de 300 denários, ou seja, o salário de quase um ano inteiro de um trabalhador. Era o tipo de coisa que se guardava para um momento muito especial, talvez um dote ou uma herança. Mas Maria não economiza. Ela quebra o vaso e derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. Não abre a tampa, não dosa, ela quebra, porque quem ama de verdade não dosa a entrega. Ela reconheceu em Jesus algo que os discípulos ainda estavam lutando para entender. Ela viu ali o Messias, o Filho de Deus, digno da mais completa adoração. A reação de alguns dos que estavam ali foi imediata. Indignação. Para que esse desperdício? Diz o versículo 4. Diziam que o perfume podia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Soa bonito, né? Mas não era generosidade verdadeira, era um moralismo disfarçado. É como quem critica um gesto de devoção, alegando causas mais nobres, mas que no fundo só está incomodado com a intensidade do amor alheio. E olha o que Jesus faz. Ele defende Maria. Deixem-na em paz. Ela fez uma boa ação para comigo. Versículo 6. A palavra usada ali para boa ação carrega o sentido de algo belo, nobre. Jesus não vê desperdício, ele vê beleza. Ele afirma que os pobres sempre estariam por perto. O que não é um descaso, mas uma constatação da realidade. Mas que ele e o noivo estavam com ele só por mais um tempo. E aí ele revela algo surpreendente. Ela ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura, versículo 8. Maria não sabia dos detalhes, mas sua intuição espiritual, sua sensibilidade ao espírito, a fez antecipar um ato que seria comum após a morte. Ela foi a única ali que ungiu o corpo de Jesus ainda em vida. Jesus vai além. No versículo 9, ele diz que onde quer que o evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado. E olha, a profecia dele está se cumprindo agora mesmo. A história dela está sendo lembrada. Séculos se passaram, reinos caíram, impérios sumiram, mas esse gesto de devoção rompeu o tempo e o espaço. E então, como se fosse uma sombra se estendendo, o texto vira bruscamente no versículo 10.
Judas Iscariotes, um dos 12, vai até os principais sacerdotes. Ele procura eles. Não é que ele é convocado. Ele é quem toma a iniciativa de entregar Jesus. E eles, claro, se alegram. Era o que queriam. Alguém de dentro, um informante, um traidor. E prometeram dar dinheiro para ele. Judas viu em Jesus uma fonte de lucro. Quando percebeu que os planos dele não envolviam tronos nem espadas, decidiu vendê-lo. E o versículo 11 termina com uma frase que dá um frio na espinha. E, desde então, ele buscava uma oportunidade para entregá-lo. Judas virou um caçador de brechas. Ele ainda andava com Jesus, ainda sorria nas reuniões, ainda participava das conversas, mas por dentro o coração já tinha mudado de dono. Agora olha só que contraste. Enquanto Maria se entrega, Judas entrega. Enquanto uma derrama tudo, o outro vende por pouco. Enquanto uma quebra um vaso, o outro quebra a confiança. Enquanto uma adora, o outro trai. É nesse jogo de luz e sombra que a história vai se desenrolando. E é nesse espaço de contrastes que o Evangelho nos chama a decidir que tipo de discípulo queremos ser. Porque, no fundo, todos nós estamos em alguma casa de Simão. Ou adoramos como Maria, ou negociamos como Judas. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto aquelas pessoas sentiram naquela mesa entre o cheiro do nardo e o peso do silêncio. A pergunta que fica é: o que você tem derramado aos pés de Jesus? E será que ainda resta algo que você está guardando para si, achando que é desperdício entregá-lo? Respira. Pensa. O que Maria fez foi uma profecia com perfume. O que Judas fez foi uma traição com rosto de fidelidade. Um ato de devoção verdadeira é eternizado. Uma entrega fingida, por mais discreta que seja, carrega cheiro de morte. A adoração custosa será lembrada. A traição disfarçada sempre será exposta. E no final, o que permanece é o aroma daquilo que foi feito por amor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro da Páscoa, conforme nos diz o versículo 12, os discípulos chegam até Jesus com uma pergunta direta: onde queres que preparemos para que comas a Páscoa? Essa não é uma pergunta qualquer. Aquele era um dos momentos mais solenes da tradição judaica. Desde os dias de Êxodo, capítulo 12, quando o povo hebreu foi liberto do Egito, a Páscoa era celebrada anualmente como um memorial vivo da libertação de Deus. Todo pai ensinava a seus filhos a história da saída do Egito, com pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro assado. A cada ano era como se o passado fosse revivido, mas ali, diante deles, estava o verdadeiro cordeiro. Jesus responde à pergunta deles com uma instrução curiosa e detalhada. No versículo 13, ele manda 2 discípulos a Jerusalém e diz que encontrariam um homem carregando um cântaro de água. Agora repara, naquela época, carregar água era tarefa típica das mulheres. Um homem com cântaro era algo que chamava atenção. Jesus estava mais uma vez mostrando que nada em seu plano era por acaso. Esse homem, diz Jesus, os levaria a uma casa onde havia uma sala grande, mobiliada e pronta. Tudo preparado. E o texto diz, no versículo 16, que os discípulos acharam tudo como ele lhes tinha dito. Isso tem peso, viu? Jesus não é pego de surpresa. Enquanto os líderes religiosos tramam em segredo, ele guia seus passos com propósito. A soberania divina conduz cada detalhe. Chegada a noite, lá estavam Jesus e os 12 à mesa. E aí, no versículo 18, ele solta a bomba. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. O ambiente, que antes tinha cheiro de festa, agora fica denso, pesado. Todo mundo se entristece e começa a perguntar, um, por acaso sou eu? E Jesus responde algo ainda mais profundo. É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Essa frase tem tanto peso cultural quanto teológico. Comer junto, especialmente molhar o pão no mesmo prato, era um gesto de comunhão profunda no Oriente Médio. Era aliança, era intimidade. A traição, nesse caso, não é só física, é relacional. É como se alguém com quem você dividiu o mesmo teto fosse o responsável por te entregar. Jesus continua no versículo 21 com uma declaração que carrega tanto a profecia quanto o lamento. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe seria não haver nascido. Aqui Jesus cita a si mesmo como o Filho do Homem, uma expressão messiânica tirada de Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele confirma que sua entrega não é surpresa, está profetizada, mas isso não isenta Judas da responsabilidade. A soberania divina e a responsabilidade humana caminham lado a lado. Ele seria entregue conforme o plano eterno, mas isso não absolve a maldade do traidor. E então, nos versículos 22 a 24, temos a instituição da ceia.
Esse momento é um divisor de águas na história da redenção. Jesus pega o pão, dá graças, parte e dá a eles dizendo: "Isto é o meu corpo." Depois toma o cálice, dá graças e oferece, e todos bebem. Ele então diz: "Isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos." Aqui Jesus está reinterpretando a própria Páscoa. O pão, que antes era o símbolo da pressa da saída do Egito, agora passa a simbolizar seu corpo. E o cálice, que representava o sangue do cordeiro nas portas das casas hebraicas, agora representa o sangue dele, que será derramado pelos pecados do mundo. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, Deus disse: "O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Vendo o sangue, passarei adiante." Agora, o sangue de Cristo se torna o novo sinal de livramento, não apenas de um anjo destruidor, mas da condenação eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 22, reforça isso dizendo: "Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados." A expressão que Jesus usa, o sangue da aliança, ecoa diretamente o que Moisés declarou em Êxodo capítulo 24, versículo 8. "Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco." Mas agora, a nova aliança não está mais baseada em sangue de animais, nem em pedras com leis escritas, mas no próprio sangue do Filho de Deus e na lei escrita nos corações. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Jesus ainda diz algo que parece sutil, mas é cheio de promessa. No versículo 25, ele afirma que não beberá mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Isso aponta para o banquete futuro. O grande banquete das bodas do Cordeiro, descrito lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. "Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro." Por fim, no versículo 26, eles cantam um hino e saem para o Monte das Oliveiras. Esse hino muito provavelmente era parte do Halel, uma sequência de salmos, do Salmo 113 ao Salmo 118, que os judeus cantavam na Páscoa. Imagina a cena. Jesus, sabendo que estava a poucas horas de ser preso, louvando com os discípulos, o cordeiro cantando antes do sacrifício. Isso é poesia e dor entrelaçadas. E sabe o que é mais bonito? É que ele canta. Ele não reclama, não murmura, ele canta. Quem sabe tem entoado o Salmo 116, verso 3. "Cercaram-me cordéis de morte, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza." Mas no mesmo salmo também diz: "Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes." Jesus está caminhando para a cruz, mas vai com cântico nos lábios. Ele vai com coragem, com propósito, com amor. Ele sabia que aquele pão partido e aquele cálice derramado representariam nossa salvação. Então agora, para e pensa comigo. Cada vez que a gente participa da ceia, a gente não está só repetindo um ritual, a gente está entrando na história. A gente parte o pão e bebe do cálice como quem olha para a cruz e diz: "Foi por mim." Como quem canta com Jesus, mesmo em meio à dor. E fica a pergunta no ar. Quando você se assenta à mesa com o mestre, você parte o pão por hábito ou por reverência? Você bebe o cálice com consciência ou com distração? Porque essa ceia, meu amigo, não é sobre religião. É sobre redenção, é sobre corpo partido, sangue derramado e amor que canta mesmo sob a sombra da cruz. Repara só, a história está se movendo. Logo depois de cantarem aquele hino, Jesus e os discípulos saíram rumo ao Monte das Oliveiras. O ar da noite carregava um silêncio denso. Os passos ressoavam no chão como prenúncio de algo grave. E então, no versículo 27, Jesus lança uma declaração que corta como espada. "Todos vocês se escandalizarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas." Ele está citando aqui o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. "Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas." Percebe a força disso? Jesus não está apenas dizendo que os discípulos vão fugir. Ele está se posicionando como o pastor que seria ferido pelas mãos do próprio Deus. Sim, pelas mãos de Deus. Porque o texto de Zacarias é uma palavra divina dizendo: "Desperta, ó espada." Isso é tremendo. Não é Roma, não são os líderes religiosos. A cruz, no fundo, é o juízo divino caindo sobre o Filho, para que a graça fosse liberada sobre muitos. Isaías já tinha anunciado isso lá no capítulo 53, versículo 10. "Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar." Esse escândalo que Jesus prevê não é um tropeço qualquer. A palavra usada ali, escandalizó, no grego carrega o sentido de se ofender, de abandonar por não compreender. Era o tipo de queda causada por decepção.
Eles esperavam glória, vitória, reino, mas veriam seu mestre sendo preso e humilhado. E isso os abalaria profundamente. Só que Jesus não termina com a ferida. Ele continua no versículo 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Aqui tem uma joia escondida. Ele já antecipa a ressurreição, como quem diz, vocês vão cair sim, mas eu vou levantar, e quando eu levantar vou atrás de vocês. Ele os reencontraria na Galileia, o lugar onde tudo começou. Isso tem cheiro de recomeço. Jesus não cancela discípulos por falharem. Ele os reconstrói no lugar onde a história começou. E aí entra Pedro, impetuoso como sempre. No versículo 29, ele solta aquela frase cheia de autoconfiança. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro não era mau, só era humano. Ele amava Jesus de verdade, mas ainda confiava demais na própria força. Ele se achava diferentão. Como se dissesse, pode todo mundo cair, menos eu. Só que o coração humano é enganoso e a gente nunca conhece nossos limites até que eles sejam testados. Jesus, com aquele olhar que atravessa a alma, responde firme. Em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Aqui tem mais uma camada. O antes que o galo cante 2 vezes mostra um nível de detalhe profético impressionante. Não é algo simbólico, é literal. E mais, 3 negações. Jesus conhece as profundezas do coração, mesmo quando a gente se ilude com nossa força. Mas Pedro insiste. O versículo 31 mostra que ele começou a falar ainda com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o texto conclui dizendo, e todos diziam o mesmo. Ah, como é fácil prometer fidelidade quando tudo parece seguro. Mas as promessas feitas no jardim serão testadas no pátio. E a boca que agora diz, nunca te negarei, logo vai proferir, não conheço esse homem. E isso aqui toca na nossa alma. Porque quantas vezes a gente não age igual? No culto, no momento da oração, no meio do louvor, a gente diz, Senhor, eu te sigo até o fim. Mas na segunda-feira, quando o calor da prova chega, a gente tropeça na mesma pedra. A confiança em si mesmo é uma armadilha sutil. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, alerta. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E é por isso que a gente precisa da graça. A fidelidade de Jesus não depende da nossa. Ele sabia que todos iriam falhar, e mesmo assim seguiu com eles até o fim. Ele não desiste da gente quando a gente tropeça. Ele já providenciou a Galileia dos reencontros. Sabe, isso me leva a pensar... Talvez você também tenha feito promessas que não conseguiu cumprir. Talvez tenha dito, Senhor, dessa vez é para valer, e caiu de novo. Mas a boa notícia do Evangelho é essa. O pastor foi ferido, sim. As ovelhas se dispersaram, sim. Mas ele ressuscitou. E está à frente, esperando a gente lá onde tudo começou. No lugar da primeira fé. No lugar do primeiro amor. Respira. Repara bem nesse amor. Ele conhece tua fraqueza. E mesmo assim não muda o plano. Ele já marcou o encontro. E vai estar lá na tua Galileia, esperando com graça. Eles chegaram a um lugar chamado Getsemane, e o nome já carrega um peso silencioso. Getsemane vem do aramaico Gatshmane, que significa literalmente prensa de azeite. Era um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, onde havia muitas oliveiras, e onde se prensavam essas azeitonas até que o óleo escorresse. Ali naquele lugar de esmagamento, Jesus seria também prensado na alma. No versículo 32, Jesus diz aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Até aqui, vemos um mestre que compartilha a missão com os discípulos. Mas agora começa uma separação. Ele leva consigo apenas Pedro, Tiago e João, o mesmo trio que viu a glória no Monte da Transfiguração. Marcos capítulo 9. Só que agora, em vez de verem o rosto resplandecente, veriam um sofrimento profundo. E no versículo 33, Marcos descreve, e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O original grego traz um peso emocional quase insuportável. Jesus não era indiferente à cruz. Ele sabia o que vinha pela frente. Não era só a dor física, mas o peso espiritual, o cálice da ira de Deus, a separação do Pai, o pecado do mundo todo sobre ele. E então, no versículo 34, ele desabafa. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. É um pedido que corta o coração. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, pede companhia, pede intercessão. Mostra sua humanidade como nunca. É o mesmo sentimento descrito no Salmo 88, versículo 3 ao 5.
A minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima do Sheol. Sou contado com os que descem à cova, sou como homem sem força. E então no versículo 35, ele se afasta um pouco, cai em terra. Não apenas se ajoelha, mas cai e ora, com palavras de quem sente o peso do mundo nas costas. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esse Abba é tão íntimo, é como paizinho. No momento de dor extrema, ele clama com ternura e confiança. Ele sabe que o Pai pode tudo, tudo te é possível. Mas mesmo assim se submete. Essa oração é o coração da obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que nos dias da sua carne, Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus não ora para escapar da cruz por covardia. Ele ora como quem sente o pavor real da separação do Pai, do pecado, da ira. Ele quer, se possível, outro caminho, mas ele se entrega. E essa entrega muda tudo. No versículo 37, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Pedro, que havia dito, mesmo que eu morra contigo, não te negarei, está ali, dormindo. Jesus diz, Simão, você está dormindo. Não conseguiu vigiar nem por uma hora? Essa pergunta é como um espelho. Quantas vezes a gente também dorme espiritualmente, justamente na hora mais crítica? Quantas vezes dizemos, estamos contigo, Senhor, mas na prática estamos relaxados, distraídos, sonolentos? E Jesus dá o alerta no versículo 38. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase virou quase um provérbio entre os cristãos. Mas olha o contexto. Não é um conselho genérico. É um clamor de alguém que está vendo o que está por vir. Ele está dizendo, vocês acham que estão firmes, mas vão ser balançados. Vigiem. O termo vigiar vem do grego gregoreo, que significa estar alerta, acordado. É mais que não dormir. É estar espiritualmente sensível, atento, discernindo o tempo. No versículo 39, ele se afasta de novo e ora com as mesmas palavras. Isso mostra insistência, perseverança. Jesus repete a oração. Ele está sendo esmagado, mas não foge. Ele ora. Ele continua. Ele luta com Deus em oração, como Jacó no Val de Jaboque. Mais uma vez ele volta e de novo os encontra dormindo, como diz o versículo 40. Eles não sabiam nem o que responder. A vergonha do sono espiritual os calava. No versículo 41, pela terceira vez, Jesus volta e os acha dormindo. Mas agora ele já não os repreende como antes. Ele diz, ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Esse basta é como o toque de um sino marcando o fim do tempo de preparação. O relógio da redenção bateu a hora certa. Jesus não está mais orando para evitar o cálice. Agora ele se levanta para tomá-lo. E no versículo 42 ele diz, levantem-se, vamos, eis que o traidor está chegando. Olha a firmeza. Ele começou prostrado dizendo, se possível afasta de mim. Mas termina de pé, dizendo, vamos. A oração transformou a alma batida num coração decidido. Jesus sai do Getsemane não como um fugitivo, mas como um rei que vai de encontro ao seu destino. É ali que a cruz começa de fato. Porque antes de o corpo ser pendurado no madeiro, a vontade foi crucificada no jardim. A redenção começou quando seja feita a tua vontade, venceu o afasta de mim este cálice. E sabe de uma coisa? Toda vez que você se sente esmagado, em luta, em dor, lembra, Getsemane é o lugar onde a vontade se dobra, onde a carne é vencida, onde a oração fortalece. E se o mestre passou por lá, não é à toa. Foi para te mostrar que, mesmo o lugar da pressão pode ser também o lugar da transformação. Então, se você está em meio ao seu Getsemane pessoal, não fuja. Ore, lute. E lembre que ele já passou por lá. E por causa disso, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em tudo. E no versículo 16 diz, aproximemo-nos, portanto, com ousadia do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em tempo oportuno. Getsemane é pesado, mas é ali que nascem os que vencerão. Mal Jesus termina de falar, a cena muda com força. No versículo 43, enquanto ele ainda falava, surge Judas, um dos 12. Olha esse detalhe. O texto faz questão de lembrar que ele era um dos 12. Não era um estranho, não era um fariseu. Era um dos íntimos, alguém que andou com Jesus, comeu com ele, ouviu seus segredos. A dor da traição está justamente nesse vínculo quebrado.
Salmo 55, versículos 12 ao 14, ecoa isso com profundidade. Pois não é inimigo que me afronta, mas tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos em doce comunhão e íamos com a multidão à casa de Deus. E com Judas vem uma multidão. Não uma multidão de curiosos, mas de soldados, de servos dos principais sacerdotes, com espadas e paus. Espadas contra o príncipe da paz, paus contra o verbo encarnado, como se Jesus fosse um criminoso qualquer. Era como prender um cordeiro com armamento pesado. João capítulo 18, versículo 3, mostra que eles vieram com lanternas, tochas e armas, no meio da noite. Luzes artificiais tentando iluminar o caminho para prender aquele que disse, eu sou a luz do mundo. No versículo 44, Judas havia combinado um sinal. Aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no. O beijo, símbolo universal de afeição, aqui se torna instrumento de traição. Em Lucas capítulo 22, versículo 48, Jesus pergunta, Judas, com um beijo traiu o filho do homem? A pergunta não é só retórica, é um chamado à consciência. É como se dissesse, até mesmo esse gesto você vai usar como máscara? É possível trair Jesus com aparente carinho, com palavras doces, com religião, com fachada. Judas se aproxima e diz, mestre, e o beija. O verbo no grego mostra que não foi um beijo rápido, mas intenso, repetido. Judas quis parecer íntimo. Mas o coração já estava longe. Como Isaías capítulo 29, versículo 13 já dizia, este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o coração está longe de mim. E então, no versículo 46, os soldados lançam as mãos sobre Jesus e o prendem. Pronto, a engrenagem da cruz está girando. O cordeiro é levado como Isaías profetizou no capítulo 53, versículo 7. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mas ali no meio do caos há uma reação. No versículo 47, um dos que estavam com Jesus puxa a espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Marcos não diz quem foi, mas João capítulo 18, versículo 10, revela. Foi Pedro, e o servo se chamava Malco. Pedro, que disse que morreria com Jesus, tenta resolver na força. Ele ainda não entendeu que a guerra de Cristo não é com espadas de ferro, mas com entrega. E olha só a resposta de Jesus, registrada em Mateus capítulo 26, versículo 52. Guarda a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E em João, Jesus ainda cura a orelha de Malco, capítulo 18, versículo 11. Mesmo sendo preso, ele ainda cura. Isso é graça até o fim. Aí, no versículo 48, Jesus pergunta aos que vieram prendê-lo, vocês vieram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? Essa pergunta denuncia a hipocrisia da cena. Ele andava livremente entre eles, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Agora, escondidos nas sombras, agem como se estivessem lidando com fora da lei. No versículo 49, ele diz, todos os dias estive com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras. A rendição de Jesus não é fracasso, é cumprimento profético. Tudo isso já estava escrito. O Salmo 22, o capítulo 53 de Isaías, Zacarias, capítulo 13, as sombras do Antigo Testamento se encaixam nesse momento. Ele está obedecendo até o fim. E então vem o versículo 50, doloroso. As promessas de fidelidade evaporaram no calor do medo. Aqui se cumpre a profecia do versículo 27. As ovelhas foram dispersas. Como disse o Salmo 69, versículo 20. O insulto quebrou-me o coração, estou desfalecido. Esperei por compaixão, mas não houve nenhuma. E como se não bastasse, o versículo 51 traz uma cena curiosa e rara nos evangelhos. Um jovem o seguia, envolto apenas num lençol, e lançaram-lhe a mão. Esse jovem, segundo muitos estudiosos, pode ter sido o próprio Marcos, o autor do evangelho. É o único que relata esse detalhe. Ele talvez estivesse assistindo tudo de perto, com curiosidade e temor. O versículo 52 diz que ele fugiu nu, deixando o lençol nas mãos dos soldados. Essa fuga nua é quase um símbolo. Todos os que tentaram seguir Jesus pela força própria acabaram expostos, vulneráveis. Ninguém consegue segui-lo até o fim com as próprias vestes. Todos fogem, todos se despem, todos caem. Mas isso não é o fim. É o começo da revelação de que só a graça sustenta, só o amor ressuscita, só a cruz cobre a nossa vergonha. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Jesus diz, aconselho-te que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
No Getsemane, no beijo, na prisão, na fuga, tudo aponta para isso. Nossa nudez, nossa fraqueza, nossa falência espiritual. Mas também aponta para o único que não fugiu, não negou, não se defendeu, o Cordeiro Fiel. E ele segue, sozinho, mas determinado. E nós seremos como os que fugiram ou como os que depois voltaram? Pensa nisso. Isso aqui é profundo. Jesus é levado ao sumo sacerdote, e com ele todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas se reúnem. É o que lemos no versículo 53. Aquilo ali era o Sinédrio, o conselho máximo do judaísmo da época, composto por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote. Era como o supremo tribunal do povo de Israel. Mas o julgamento já começava manchado. A pressa em reunir o Sinédrio à noite, fora do horário legal para julgamentos, já indicava que o objetivo não era justiça, era condenação. Enquanto isso, Pedro vai seguindo Jesus de longe, diz o versículo 54, até o pátio do sumo sacerdote. Ele se senta com os guardas e aquece-se ao fogo. Repara só nesse detalhe. Pedro, que antes prometeu morrer com Jesus, agora segue de longe. Isso já é prenúncio do que vai acontecer mais adiante. Seguir de longe é perigoso. É um tipo de fé que observa, mas não se envolve, que se aquece no fogo dos outros, mas evita o custo do compromisso. Do versículo 55 em diante, a cena se desenrola num teatro montado. Os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam. Isso é importante. Não achavam. Como Isaías capítulo 53, versículo 9 já tinha profetizado, não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Muitos, diz o versículo 56, testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam entre si. Isso era um problema jurídico. A lei mosaica, em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, exigia que pelo menos 2 ou 3 testemunhas concordassem para uma acusação ser válida. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Mas ali, mesmo com várias vozes, não havia consistência. Era um espetáculo de mentiras. Aí, nos versículos 57 e 58, alguns se levantam e dizem: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este santuário feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Essa é uma distorção das palavras de Jesus. Ele havia dito algo semelhante em João capítulo 2, versículo 19, destruam este santuário e em 3 dias o levantarei. Mas ali ele falava do seu corpo, não do templo de pedras. João mesmo comenta no versículo 21, ele, porém, falava do santuário do seu corpo. O templo verdadeiro estava ali diante deles, mas os religiosos, presos à estrutura física e cegos espiritualmente, não compreenderam. A glória de Deus não habitava mais num edifício, estava encarnada em Cristo. Mas mesmo com essa acusação, o versículo 59 diz que os testemunhos não concordavam. Até nisso, Deus preserva a justiça do seu Filho. Nem as mentiras conseguiam se alinhar. Era como se o próprio céu impedisse que a injustiça se concretizasse sem antes ficar bem clara. E então, no versículo 60, o sumo sacerdote se levanta no meio de todos, uma atitude de autoridade máxima, e interroga Jesus. Você não vai responder nada ao que estes testemunham contra ti? É uma pergunta provocadora, mas Jesus fica calado, em silêncio. Assim como Isaías capítulo 53, versículo 7 já havia dito, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Esse silêncio é poderoso, não é medo, é domínio. Ele sabia que não adiantava tentar se justificar diante de um tribunal corrompido. Era preciso cumprir as escrituras, não rebater acusações. Mas aí no versículo 61, o sumo sacerdote muda o foco e vai direto ao ponto. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Agora sim, é a pergunta que resume tudo. Eles queriam a confissão. E Jesus responde no versículo 62 com a afirmação mais clara e poderosa registrada em todo o Evangelho de Marcos. Eu sou. Ele usa o ego eimi, eu sou. A mesma fórmula que Deus usou em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Mas Jesus vai além. Ele diz, e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui ele une 2 profecias messiânicas de peso. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Daniel capítulo 7, versículo 13. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Jesus se revela completamente.
não só como o Messias, mas como o Filho do Homem glorificado, aquele que virá para julgar. É o paradoxo. O julgado ali era, na verdade, o futuro juiz. Diante disso, o sumo sacerdote rasga suas vestes, ato tradicional de indignação religiosa que levava o povo a crer que havia blasfêmia, e pergunta: que mais precisamos de testemunhas? Versículo 63. Era o que eles queriam. No versículo 64, todos julgam Jesus como réu de morte, condenam-no por blasfêmia. Mas, ironicamente, a única vez em que Jesus afirma com clareza sua identidade é o que o leva à cruz. Não por engano, mas por missão. E o que acontece em seguida é de cortar a alma. O versículo 65 diz: alguns começaram a cuspir nele, cobriram-lhe o rosto, davam-lhe murros e diziam: profetize. Os guardas o recebiam com tapas. Aqui se cumpre literalmente o que Isaías já profetizara no capítulo 50, versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto de afrontas e cusparadas. O Salvador é zombado como profeta. O Criador apanha das criaturas, o Verbo é calado por tapas, e o mais doloroso, ele não revida. Essa violência, essa humilhação, esse escárnio, são as marcas do preço da nossa redenção. E aqui, meu irmão, minha irmã, o peso não está apenas no sofrimento físico. O horror é espiritual. A luz do mundo é tratado como escória. O justo é julgado por injustos. O rei é cuspido pelos súditos. Mas em tudo isso, ele se cala para que nós possamos falar com Deus. Ele apanha para que nós sejamos libertos. Ele é ferido para que sejamos curados. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No tribunal dos homens, Jesus é condenado, mas no tribunal eterno, ele estava assumindo a culpa que era nossa. Isso aqui é sagrado. Isso aqui é o coração do Evangelho. Então respira fundo e deixa essa verdade te atravessar. Ele não fugiu da dor para que você não precise mais fugir da graça. Enquanto o céu parecia escurecer cada vez mais sobre Jerusalém, uma outra cena se desenrola fora do tribunal. Aquele que prometeu lealdade até a morte, Pedro, está agora no pátio, tentando passar despercebido. O versículo 66 nos leva até esse momento íntimo e ao mesmo tempo trágico. Estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Aquela mulher não era líder religiosa, não tinha espada, não era juiz, não era soldado. Era só uma criada. Mas às vezes é justamente no ordinário que nossa fé é testada. Não foi o sinédrio que confrontou Pedro, foi uma voz simples, doméstica, que desencadeou o colapso da sua firmeza. Ela o olha bem e diz, versículo 67, você também estava com Jesus o Nazareno. Esse também sugere que ela já tinha visto outros discípulos. Pedro, no entanto, reage como quem vê o chão se abrir sob os pés. Ele nega. Versículo 68. Não sei, nem entendo do que você está falando. E ele sai para o alpendre, tentando escapar da exposição. E o texto diz, o galo cantou. Primeira vez. Esse som, que para muitos era apenas o anúncio da madrugada, para Pedro foi o primeiro toque do despertador da consciência. A profecia de Jesus já tinha começado a se cumprir. A criada, no entanto, não se cala. No versículo 69, ela vê Pedro novamente e diz aos que estavam por ali, este é um deles. Ela já não fala só com Pedro, mas com o grupo. E de novo ele nega. No versículo 70, o cerco aperta. Os que ali estavam dizem, certamente você é um deles, pois também é galileu. O sotaque o entregava. Mateus capítulo 26, versículo 73, acrescenta que o seu modo de falar o denuncia. É como se dissessem, você fala igual aquele povo do norte, igual a Jesus. A identidade de Pedro estava marcada até na linguagem. Isso mexe com a gente, né? Porque quanto mais tempo a gente anda com Jesus, mais a nossa linguagem muda, mais a nossa vida carrega traços do Mestre. Mas ali, Pedro quis esconder isso. E então, no auge da pressão, no versículo 70, Pedro começa a praguejar e jurar. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Repara, ele nem diz Jesus, nem o Mestre, nem o Rabi. Agora é esse homem, distante, frio, como se nunca tivesse ouvido o nome dele. O medo faz isso, congela a memória, anestesia a convicção. E imediatamente o galo canta pela segunda vez. Na mesma hora, diz o versículo 72, Pedro se lembra do que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E o texto termina dizendo, e caindo em si, desatou a chorar. Aqui o Espírito nos leva para dentro do coração de Pedro.
Ele não chora por ter sido descoberto. Ele chora porque entendeu, porque a ficha caiu, porque percebeu que havia negado justamente aquele que ele mais amava. O galo foi o sino da consciência, e as lágrimas, o batismo do arrependimento. Pedro não negou porque odiava Jesus. Ele negou porque estava tentando amar sem a cruz. Queria seguir de longe, aquecer-se no fogo dos outros, evitar a vergonha da associação. Mas quando a palavra de Jesus ecoa, não apenas na mente, mas na alma, o choro é inevitável. E olha só que contraste forte com Judas. Ambos falharam. Ambos traíram em graus diferentes. Mas Pedro chora e volta. Judas se arrepende sem esperança e se enforca. Mateus capítulo 27, versículo 5. A diferença entre os dois não foi o erro, mas a resposta ao erro. Pedro caiu, mas caiu chorando nos braços da misericórdia. Mais tarde, esse mesmo Pedro será restaurado. Lá em João capítulo 21, Jesus vai perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? E vai lhe confiar de novo a missão: apacenta minhas ovelhas. Isso é graça. Isso é redenção. O mesmo que negou 3 vezes é o mesmo que pregará com poder no Pentecostes, e mais tarde escreverá 2 cartas que até hoje nos edificam. É como diz o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes a gente também nega Jesus? Não com palavras, talvez, mas com silêncio, com covardia, com vergonha, com atitudes que dizem, não o conheço. Mas a boa notícia é que o galo ainda canta, e Jesus ainda restaura. Ele não desiste de quem falha, ele transforma choro em chamado. Você escutou o galo? Então levanta. Amanhã ainda pode nascer. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre uma das noites mais densas, silenciosas e sagradas de toda a história da humanidade. Percorremos o caminho que vai do perfume derramado no jantar em Betânia até as lágrimas quentes de Pedro na madrugada fria do pátio do sumo sacerdote. Vimos um cordeiro sendo ungido para a morte, um mestre partindo o pão com mãos que logo seriam feridas, e um salvador suando gotas como sangue no jardim da prensa. O Getsemane nos mostrou que antes da cruz do Calvário, há uma cruz na alma, onde a vontade precisa ser crucificada para que o plano de Deus se cumpra. Hoje vimos o beijo que traiu e o silêncio que salvou. Judas vendeu, mas Maria adorou. Pedro negou, mas Jesus permaneceu fiel. As testemunhas mentiram, mas a palavra não se dobrou. Tudo isso, cada passo, cada lágrima, cada silêncio, estava escrito. Nenhum fio dessa história está solto. Como disse o próprio Jesus, mas isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 49. E ainda que o capítulo feche com Pedro chorando e Jesus sendo humilhado, essa não é a última palavra. A cruz se aproxima, sim, mas com ela também vem a redenção. Ainda veremos o mesmo Pedro que hoje caiu sendo restaurado à beira do mar. Ainda veremos o véu do templo rasgado, o centurião confessando, o túmulo vazio, as mulheres correndo com uma notícia que mudaria o mundo. A história ainda não terminou. O que hoje é dor será glória. O que agora parece derrota será o maior ato de vitória que o céu já testemunhou. Nos próximos capítulos, o sangue será derramado, mas também será proclamado. O silêncio do Getsemane será respondido com o brado da ressurreição. E aquele que foi julgado pelos homens voltará como juiz dos vivos e dos mortos. Por isso, fica com essa imagem gravada no coração. O galo cantou, Pedro chorou, mas Jesus permaneceu e permanece. Nos vemos no próximo capítulo, porque essa história ainda vai estremecer a terra. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.